Imagina a seguinte cena: uma vinícola isolada na Sicília, corpos espalhados pelo pátio de pedra. O sol ainda não nasceu. E no meio daquele silêncio pesado, um homem caminha devagar, sem pressa, como se tivesse acabado de terminar uma tarefa qualquer: lavar a louça, regar as plantas, sei lá. Esse homem acabou de eliminar sozinho um grupo inteiro de criminosos armados. E o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, menos ele faz isso com uma calma que dá arrepio. Nenhuma adrenalina exagerada, nenhum grito heróico, só método, precisão e um silêncio que pesa mais do que qualquer explosão. Esse homem é Robert McCall. E em setembro de 2023, ele voltou às telas para o que foi anunciado como seu capítulo final, O Protetor. Capítulo final chegou aos cinemas americanos no dia 1º de setembro de 2023, estrategicamente lançado no feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. E já na estreia, ficou claro que esse filme não era só mais uma continuação qualquer. Era uma despedida, pelo menos era o que todo mundo pensava na época. O terceiro filme de uma franquia que começou em 2014, que reuniu de volta a mesma dupla criativa, o diretor Anthony Fuqua e o ator Denzel Washington, e que desta vez decidiu jogar tudo em um cenário completamente diferente de tudo que tinha sido feito antes: o sul da Itália. E sabe o que é mais curioso nisso tudo? A franquia O Protetor é, sem exagero nenhum, uma das mais matematicamente consistentes da história do cinema. Não estou brincando. O primeiro filme, lançado em 2014, custou aproximadamente $70 milhões e arrecadou cerca de 192 milhões no mundo todo. O segundo, de 2018, custou em torno dos mesmos 70 milhões e fechou com aproximadamente 190 milhões. O terceiro, 70 milhões de orçamento, 191 milhões de bilheteria global. 3 filmes, 3 orçamentos praticamente idênticos, 3 retornos praticamente idênticos. Na internet, o pessoal do mundo de box office começou a chamar essa franquia de a mais consistente de todos os tempos. E não é difícil entender por quê. Mas consistência em números não significa necessariamente que o terceiro filme foi mais do mesmo. Na verdade, O Protetor, capítulo final é, dos 3, o mais diferente em tom, em ritmo e ambição visual. Enquanto os 2 primeiros filmes se passavam nas ruas de Boston e tinham aquela energia urbana tensa e asfixiante, o terceiro resolveu respirar de verdade, com mar azul, ruelas de pedra antiga, café expresso na calçada e o sol da campanha batendo nas paredes brancas de um vilarejo quase esquecido pelo mundo. Só que por trás dessa beleza toda, tinha uma organização criminosa real e brutal, menos a Camorra, a máfia napolitana, menos transformando a vida daquele povo em pesadelo. E Robert McCall, quase por acidente, acabou no meio disso. A história começa num ponto interessante da vida desse personagem. McCall não está bem, não fisicamente, não emocionalmente. O homem carrega décadas de um passado violento como agente do governo americano. E, embora tenha tentado usar suas habilidades para fazer o bem nos filmes anteriores, algo nele ainda não fechou as contas com o que ele foi e com tudo o que fez. No começo do filme, depois de uma missão na Sicília que quase o mata, ele acaba chegando a um vilarejo minúsculo na costa amalfitana, um lugar chamado Altamonte no filme, e que na vida real é a encantadora Trani, uma das menores cidades da Itália. E ali, de alguma forma, ele começa a encontrar algo que nunca tinha tido direito na vida. Passion. O que o filme faz com isso é interessante, porque subverte um pouco o que você espera de um filme de ação típico. A maior parte do primeiro ato é quase contemplativa. McCall tomando café, McCall aprendendo os nomes dos moradores, McCall sentado na escadaria de uma igreja olhando o mar, para um personagem
que nos filmes anteriores estava sempre em movimento, sempre reagindo, sempre protegendo alguém. Essa quietude é quase desconfortável. E aí você entende que é exatamente isso que Fuqua queria menos fazer. Você sentiu o que Macau sente quando aquela paz começa a ser destruída pela camorra. E quando a violência chega de verdade nesse filme, ela chega diferente dos dois anteriores. Mais brutal, talvez mais visceral, certamente mais definitiva. Não tem aqui a tensão nervosa de Boston com seus bairros sombrios. Tem sol, tem mar, tem calçamento de pedra secular e tem Denzel Washington fazendo coisas que nenhum homem normal faria, mas de um jeito tão contido, tão calculado, que você quase acredita que é possível. Denzel Washington tinha 68 anos quando o filme foi lançado, e tem algo muito específico no que ele faz com Robert Macau nesse terceiro capítulo, que vai além da performance de ação. Tem uma melancolia ali que os filmes anteriores não tinham com tanta intensidade. Uma sensação de que esse homem está cansado, não fraco, não diminuído, mas cansado da existência que escolheu, e ao mesmo tempo tem aquele olhar que qualquer fã da franquia conhece bem. Quando Macau olha para um vilão e você simplesmente sabe que aquela pessoa não vai conseguir sair daquela sala, há também um elemento emocional nesse terceiro filme que tocou muita gente. A presença de Dakota Fanning, 19 anos depois de trabalharem juntos em Meu Guardião Secreto. Em 2004, quando ela tinha 10 anos e ele era o guarda-costas que virava pai de coração, os dois se reencontram na tela. Só que agora ela não é mais a criança que precisava ser protegida. Agora ela é uma agente da CIA adulta, competente, e o filme tem um cuidado muito bonito em construir a conexão entre os dois personagens, sem precisar forçar o sentimentalismo. É um filme que sabe exatamente o que quer ser. Não está tentando reinventar o gênero. Não está tentando ser um blockbuster de super-herói nem uma obra de arte experimental. É um filme de ação para adultos, feito por pessoas que entendem de cinema e que respeitam o público suficientemente para contar uma história com começo, meio, fim de verdade, e ainda assim te dar as cenas de ação que você foi buscar. Esse vídeo vai te levar por todos os cantos desse filme, da origem da franquia, passando pela carreira de Antoine Fuqua e pelo que ele quis dizer com esse encerramento, em particular, até a análise completa da história com todos os spoilers. Porque sim, esse canal não tem medo de spoiler. E chegando na bilheteria, nas críticas, nos prêmios e no que vem por aí, para Robert Macau. Porque, spoiler do spoiler, esse capítulo final pode não ser tão final assim. Antes de entrar em tudo isso, uma observação rápida sobre o título. No Brasil, esse filme chegou como O Protetor, capítulo final, e é esse o nome que vou usar ao longo de todo esse vídeo. Nos Estados Unidos, o título é The Equalizer 3. Em Portugal ficou The Equalizer 3, capítulo final, mas aqui no Brasil, o título oficial lançado pela Sony foi O Protetor, capítulo final. E para quem cresceu assistindo a franquia em português, esse nome já tem um peso diferente. O Protetor captura bem quem Macau é. Não é um vingador, não é um assassino. Sente causa, é um protetor. E nesse terceiro filme, essa palavra ganha um significado novo porque as pessoas que ele protege não são mais ex-clientes americanos, são italianos que ele mal conhece, num lugar que não é o seu, numa língua que não é a dele. E, mesmo assim, ele não consegue ficar parado enquanto o mal acontece do lado de fora. Tem algo quase trágico nisso. Um homem que tentou se aposentar da violência e que a violência simplesmente não deixa em paz. Ou melhor, um homem que não consegue ignorar a injustiça, não importa onde no mundo ela apareça. Isso é Robert Macau. Isso é O Protetor. Então, senta aí, porque tem muita coisa para contar, para entender por que O Protetor, capítulo final, existe do jeito que existe. Você precisa voltar bem mais atrás do que 2023. Precisa voltar
até 1985, porque Robert McCall não nasceu no cinema. Ele nasceu na televisão americana, numa época em que a TV ainda era o lugar onde histórias mais lentas, mais complexas, encontravam espaço para respirar. Em setembro de 1985, a rede CBS estreou uma série chamada The Equalizer. A premissa era simples e, ao mesmo tempo, muito particular para o seu tempo. Um ex-agente de inteligência americano de meia-idade, marcado por décadas de trabalho sujo para o governo, decide usar suas habilidades para ajudar pessoas comuns, que não têm a quem recorrer, sem superpoderes, sem gadgets mirabolantes. Só experiência, inteligência e uma frieza que fazia o personagem parecer sempre 3 passos à frente de qualquer situação. Quem deu vida a esse McCall original foi o ator britânico Edward Woodward, um homem com uma presença de tela impressionante, capaz de transmitir autoridade e melancolia ao mesmo tempo. A série foi criada por Michael Sloan e Richard Lindsay e ficou no ar por 4 temporadas, encerrando em 1989. Ela nunca foi um fenômeno de massa explosivo, mas conquistou uma base de fãs fiel e deixou um personagem que ficou na memória. McCall anunciava seus serviços em anúncios de jornal com a frase "Got a problem? Odds against you. Call the Equalizer." E essa ideia, menos de alguém que equaliza as chances entre os poderosos e os indefesos, ficou. Edward Woodward faleceu em novembro de 2009, mas a série já tinha sido esquecida pela cultura pop mainstream. Muito antes disso, ficou décadas como uma daquelas referências que as pessoas mais velhas reconhecem com um sorriso nostálgico e as mais novas nunca viram. Até que alguém em Hollywood decidiu que aquele personagem tinha muito mais história para contar. Esse alguém foi o produtor Todd Black, que junto com Jason Blumenthal e Steve Tisch, parceiros de longa data na empresa Escape Artists, começou a desenvolver uma versão cinematográfica da série. O roteirista escolhido foi Richard Wenk, um veterano de filmes de ação que já tinha escrito o primeiro Jack Reacher e mais tarde escreveria Os Mercenários 2. Wenk pegou o esqueleto da série original, o personagem, a premissa central, o nome, e construiu algo novo em cima, mais moderno, mais violento, com um McCall que carregava um passado ainda mais sombrio do que o da TV. Escolha de Denzel Washington para o papel principal não foi óbvia no começo. Washington é um ator que transitou por muitos tipos de papel ao longo da carreira, e filmes de ação pura não eram exatamente o centro da sua filmografia, pelo menos não até aquele momento. Mas havia algo no personagem que conectava com o que Washington queria explorar. McCall não é um herói de ação no sentido tradicional. Ele é um homem dividido entre o que foi e o que quer ser. Tem culpa, tem método, tem um código moral muito específico. E Washington é exatamente o tipo de ator que consegue fazer tudo isso coexistir numa única cena sem precisar dizer uma palavra. Primeiro filme foi lançado em setembro de 2014, dirigido por Antoine Fuqua, que já tinha trabalhado com Washington no aclamado Dia de Treinamento de 2001, o filme que rendeu a Washington seu segundo Oscar. Esse histórico entre os dois foi crucial. Havia uma confiança estabelecida, uma linguagem comum, uma vontade mútua de fazer algo que fosse além do entretenimento vazio. O resultado foi um filme que abriu com 34 milhões de dólares no seu fim de semana de estreia nos Estados Unidos. Número sólido para uma produção de ação, sem universo compartilhado, nem nostalgia de quadrinhos por trás, e terminou sua corrida global com 192 milhões. A crítica foi dividida. Como costuma ser com esse tipo de filme, menos alguns gostaram muito, outros acharam formulaico demais, mas o público respondeu com entusiasmo. E mais importante, ficou
as pessoas assistiram de novo em casa, indicaram para amigos, e o personagem começou a construir a base de fãs que sustentaria uma franquia. A sequência foi anunciada rapidamente. O Protetor 2 chegou em julho de 2018. E desta vez a história trouxe algo que o primeiro não tinha: continuidade emocional real. McCall reencontrava Susan Plummer, sua antiga colega de inteligência interpretada por Melissa Liu, em circunstâncias trágicas. O filme era mais pessoal, mais sombrio em alguns aspectos, e terminou com McCall confrontando alguém do seu próprio passado. Novamente, a bilheteria foi ao redor dos 190 milhões mundiais, praticamente idêntica ao primeiro. A Consist, N-E-E-E-D-E-E, estava começando a se tornar uma característica definidora da franquia. Já em agosto de 2018, mesmo antes de O Protetor 2 esfriar nas salas de cinema, Antoine Fuqua já estava falando publicamente sobre o terceiro filme, e ele tinha uma ideia muito específica. Queria que a história acontecesse fora dos Estados Unidos. Queria um cenário internacional. Queria tirar McCall do ambiente urbano americano e colocá-lo num contexto completamente diferente, culturalmente e geograficamente. Aí veio a pandemia, e como aconteceu com praticamente todo o projeto em desenvolvimento, entre 2019 e 2021, os planos para o Protetor 3 foram empurrados para frente, sem data definida. Fuqua ficou ocupado com outros projetos, Washington também. E o terceiro filme ficou numa espécie de limbo. Todo mundo sabia que ia acontecer, mas ninguém sabia quando. Em janeiro de 2022, a confirmação oficial chegou. Denzel Washington anunciou que O Protetor 3 seria seu próximo filme. O roteiro já estava pronto, escrito novamente por Richard Wenk, e as filmagens começariam ainda naquele ano. A Sony Pictures estava de volta como distribuidora. Todd Black e sua equipe voltavam como produtores. E Fuqua confirmava seu retorno na cadeira de diretor. Um detalhe que circulou na imprensa de entretenimento na época: Washington foi contratado por $20 milhões para protagonizar o filme. É um número que diz muito sobre o valor que a Sony enxerga nessa franquia. E, mais especificamente, no que Washington traz para ela. Sem ele, não existe o Protetor. É uma daquelas raras situações em que ator e personagem são absolutamente inseparáveis, menos algo que acontece com pouquíssimos astros em qualquer geração. Em junho de 2022, veio o anúncio que animou de verdade quem acompanha o cinema americano há mais tempo. Dakota Fanning estava no elenco. E não de qualquer jeito. Ela voltaria a contracenar com Washington pela primeira vez desde Meu Guardião Secreto, de 2004, onde ela tinha 10 anos e ele vivia um ex-assassino que se tornava o protetor de uma criança. A simetria era bonita demais para ser coincidência. Era. A conexão entre os personagens dos dois no terceiro filme tem uma lógica narrativa muito cuidadosa que o roteiro revela num momento específico de uma forma que funciona muito bem emocionalmente ao longo do segundo semestre. De 2022, o restante do elenco foi sendo confirmado. Chegaram nomes como Andrea Scarduzio e Andrea Dodero nos papéis dos vilões italianos. O veterano ator italiano Remo Gironi como médico do vilarejo e Eugenio Mastrandrea como o carabiniere local que resgata McCall. A produtora Naomi Chohan passou um mês inteiro na Itália viajando de cidade em cidade pela costa amalfitana, procurando o lugar perfeito para ser o cenário central do filme. A escolha final foi a cidade de Atrone, um lugar tão pequeno que muita gente nem sabia que existia antes do filme estrear, e que depois se tornou destino turístico para fãs da franquia de todo o mundo. As filmagens começaram em outubro de 2022, na costa amalfitana, e seguiram por Nápoles em dezembro, antes de encerrarem em Roma
em janeiro de 2023. Menos de 8 meses depois, o filme estava nos cinemas. Há algo nesse arco todo que merece atenção. A franquia O Protetor nasceu de uma série de TV dos anos 80, que quase ninguém lembrava. Passou por décadas de desenvolvimento, encontrou no cinema um personagem que ressoa com algo muito específico no público contemporâneo, menos a ideia de que existe alguém em algum lugar capaz e disposto a fazer o que os sistemas formais de justiça não conseguem fazer. E construiu, ao longo de 3 filmes e quase 10 anos, uma das franquias mais estáveis financeiramente do cinema moderno, sem depender de universo compartilhado, sem sequências de ação mirabolantes, com CGI exagerado e sem nenhuma propriedade intelectual previamente consagrada, além do próprio personagem. Tudo isso sobre os ombros de um ator de 68 anos e um diretor que cresceu nas ruas de Pittsburgh. Mas sobre o diretor, a gente vai falar com muito mais detalhe agora. Antoine Fuqua nasceu em Pittsburgh, Pensilvânia, numa parte da cidade chamada Homewood. Quem conhece Pittsburgh sabe que Homewood não é exatamente o bairro que aparece nos cartões postais da cidade. É um lugar marcado por pobreza, violência e pela sensação constante de que o sistema foi construído para funcionar para outras pessoas, não para você. Fuqua cresceu vendo isso de perto. E de alguma forma, em vez de deixar esse ambiente defini-lo negativamente, ele deixou que moldasse o seu olhar, a maneira como ele enxerga o mundo, como ele constrói tensão numa cena, como ele retrata personagens que vivem nas margens da lei e da moralidade. Tudo isso tem raízes naquele bairro de Pittsburgh. Mas o caminho até a cadeira de diretor não foi direto. Fuqua chegou a estudar engenharia elétrica antes de mudar de curso completamente. O que o capturou mesmo foi a música, não como músico, mas como diretor de videoclipes. Nos anos 90, ele construiu uma reputação sólida dirigindo clipes para artistas como Prince, Toni Braxton, Coolio e Stevie Wonder. Era uma escola rápida e exigente. Você tinha poucos dias, pouco dinheiro e precisava criar imagens que ficassem na cabeça das pessoas. Precisava entender ritmo visual. Precisava saber como a câmera conta uma história sem palavras. E Fuqua aprendeu tudo isso na prática. Num ambiente onde não havia espaço para erro, seu primeiro longa-metragem foi Os Mercenários da Morte, em 1998, com Chow Yun-fat, um filme de ação que mostrava influências claras do cinema de John Woo, cheio de movimento de câmera, baladas de balas e uma estética que valorizava a coreografia da violência tanto quanto qualquer outra coisa. Não foi um sucesso estrondoso, mas mostrou que Fuqua sabia fazer cinema de gênero. Com estilo O que mudou tudo foi Dia de Treinamento. Em 2001, o roteiro de David Ayer, sobre um policial novato, acompanhando um detetive corrupto e carismático pelas ruas dos Andais. Era a oportunidade perfeita para Fuqua colocar em prática tudo o que tinha aprendido sobre tensão, sobre moral ambígua, sobre como filmar ambientes urbanos de forma que a cidade em si vira um personagem. Denzel Washington, como o detetive Alonzo Harris, entregou uma das performances mais memoráveis da sua carreira e ganhou o Oscar de melhor ator por aquele papel. Ethan Hawke foi indicado como o melhor ator coadjuvante. Fuqua ganhou o Black Reel Award de melhor diretor. E, de repente, o mundo do cinema estava prestando atenção nele de um jeito diferente. O que veio depois foi uma filmografia eclética, talvez até desconcertante para quem tenta encaixar diretores em caixinhas. Fuqua fez Rei Arthur em 2004, uma releitura sombria e histórica da lenda. Fez Lágrimas do Sol em 2003, um filme de guerra com Bruce Willis,
filmado na selva africana. Fez Brooklyn's Finest em 2009, um drama policial coletivo de tom pesado e sem redenção fácil. Fez Southpaw em 2015, sobre boxe e reconstrução pessoal com Jake Gyllenhaal. Fez Os Sete Magníficos em 2016, um remake do clássico western. E fez Emancipation em 2022, um filme histórico sobre escravidão com Will Smith que gerou muita discussão pelo contexto extracinematográfico, envolvendo o próprio ator. O que conecta tudo isso não é um gênero único, é um olhar. Efe Ukwa tem uma atração consistente por personagens que operam em zonas morais cinzas. Seus protagonistas raramente são heróis limpos. São homens, quase sempre homens, que carregam algo pesado, que fizeram coisas questionáveis, que vivem num mundo onde as regras do certo e do errado não são linhas fixas. E ao mesmo tempo, esses personagens, eles têm um senso de honra próprio, um código que eles não abrem mão. Mesmo quando tudo ao redor desaba, Robert McCall é o personagem que mais completamente encarna essa visão de Fuqua. E não é coincidência que ele tenha voltado ao personagem 3 vezes menos, algo extremamente raro na carreira de qualquer diretor. Para o Protetor, capítulo final especificamente, Fuqua falou em entrevistas sobre um desejo muito consciente de mudar o registro visual da franquia. Os 2 primeiros filmes tinham uma paleta fria, tons azulados e acinzentados. Uma estética que combinava com as ruas de Boston e com a psicologia sombria do personagem naquele momento. Para o terceiro, ele queria calor, queria luz mediterrânea, queria que o espectador sentisse fisicamente a diferença entre o mundo de onde McCall vinha e o lugar onde ele finalmente encontrava algo parecido com paz. Mas Fuqua é esperto o suficiente para saber que beleza visual sem tensão narrativa não sustenta um filme. Então, o contraste foi intencional e calculado. Quanto mais belo o cenário, mais perturbadora a presença do crime naquele ambiente. Ver a Camorra operando naquelas ruelas iluminadas pelo sol, extorquindo comerciantes naquele vilarejo de cartão postal, tem um efeito perturbador muito maior do que as mesmas ações teriam num bairro industrial escuro de qualquer cidade americana. Fuqua também tomou uma decisão técnica muito específica para esse filme. Contratou Robert Richardson como diretor de fotografia. Richardson é um nome enorme no cinema mundial, tem 3 Oscars de melhor fotografia, trabalhou com Martin Scorsese em A Última Tentação de Cristo e Gangues de Nova York, com Oliver Stone em Platoon e JFK, e com Quentin Tarantino em Kill Bill, Bastardos Inglórios e Os 8 Odiados. Trazer Richardson para um filme de ação de franquia foi uma declaração de intenções clara. Esse filme vai ser visualmente sério. Richardson falou sobre o trabalho em O Protetor. Capítulo final, numa entrevista técnica detalhada, mencionando especificamente como Nápoles e a costa amalfitana exigiram uma abordagem completamente diferente de tudo que ele tinha feito recentemente. Ele usou câmeras Alexa 35 com lentes vintage, especificamente buscando aquela suavidade ligeiramente imperfeita que lentes antigas trazem para a imagem digital, criando um visual que parece ao mesmo tempo contemporâneo e com uma textura quase anacrônica, como se o filme tivesse sido feito há algumas décadas, mas com tecnologia moderna. Ele empurrou exposições de forma agressiva, jogando com sombras densas dentro de vilas italianas de paredes de pedra grossas que por si só já criavam contrastes de luz dramático. Tem uma cena específica que Richardson mencionou menos, a cena de abertura com Denzel no interior escuro da vinícola siciliana, iluminada por um único refletor de 18.000 watts atravessando uma janela. Aquilo não é efeito digital. Aquilo é luz real, manipulada por alguém que passou décadas aprendendo como a luz conta histórias. Fuqua também tomou a decisão
menos corajosa. Dependendo de quem você pergunta, menos de deixar o filme respirar mais do que o público de ação. Talvez esperasse as sequências inteiras, onde quase nada de dramaticamente urgente acontece. McCall bebendo café. Macau conversando com moradores. Macau olhando março. Para um diretor de ação, isso é um risco. Mas Fuqua conhece Washington bem o suficiente para saber que o ator não precisa de ação para prender a atenção. Denzel Washington, parado numa cadeira, é mais interessante do que muitos atores no meio de uma explosão. Essa confiança mútua entre diretor e ator é uma das coisas mais raras e mais valiosas que uma franquia pode ter. Eles discordam na hora de fazer, discutem tomadas, decisões de personagem e ritmo de cena, mas há um respeito fundamental que faz o resultado final sempre coerente. Fuqua sabe que Washington vai entregar algo real. Washington sabe que Fuqua vai filmar esse algo com cuidado. Vale mencionar também que O Protetor, capítulo final, foi lançado simultaneamente em formato convencional e em IMAX. Uma escolha que diz muito sobre a confiança da Sony no produto e sobre o que Richardson e Fuqua tinham criado visualmente. As paisagens da Costa Amalfitana em IMAX são, objetivamente, de tirar o fôlego. Aquelas imagens de Yatrone com o mar de fundo, filmadas com aquele cuidado fotográfico todo, ganham uma dimensão completamente diferente numa tela desse tamanho. É um filme que, visualmente, merece ser visto grande e que, narrativamente, merece ser visto com atenção. Porque embaixo da superfície de filme de ação tem muita coisa acontecendo. Mas antes de entrar na história em si, tem o elenco para apresentar, e o elenco desse filme tem histórias muito boas para contar. Tem um momento numa entrevista de divulgação de O Protetor, capítulo final, em que alguém pergunta para Denzel Washington como é voltar ao personagem pela terceira vez. E ele responde com aquela economia de palavras que é característica dele fora das telas. McCall é alguém que eu entendo. Eu sei onde ele vive por dentro. É uma resposta simples, mas diz tudo. Depois de quase 10 anos habitando esse personagem em 3 filmes, Washington não está mais construindo Robert McCall do zero a cada vez. Ele está visitando alguém que já conhece muito bem. E isso aparece na tela de uma forma que é difícil de articular tecnicamente, mas muito fácil de sentir. Há uma economia de gesto no Washington de O Protetor. Capítulo final, que não existia nem no primeiro nem no segundo. McCall, nesse terceiro filme, se comunica em silêncios. Um olhar, uma pausa, antes de responder. A forma como ele segura uma xícara de café, como se aquele momento de normalidade fosse a coisa mais preciosa do mundo. Washington construiu um personagem que ficou mais quieto com o tempo e, paradoxalmente, mais poderoso por isso. A preparação física para o papel também merece atenção. Com 68 anos, na época das filmagens, Washington não estava fingindo ser um homem de 40 e Fuqua foi inteligente nisso. O filme não ignora a idade de McCall. Pelo contrário, ela é parte da história. O personagem começa o filme se recuperando de um ferimento sério. Ele não está no auge físico. Ele sente dor. Ele tem limitações. E isso, curiosamente, torna as sequências de ação mais críveis do que se o filme tentasse apresentar um super soldado imune ao tempo. Quando McCall enfrenta alguém e vence, a vitória vem do cérebro, do método, da experiência acumulada em décadas, não de reflexos sobra-humanos ou força física impossível para a idade. Washington treinou especificamente para o papel, como tem feito em cada filme da franquia, mas o foco desta vez estava menos na potência bruta e mais na precisão e na economia de movimento. Cada ação de McCall, nas cenas de confronto, parece calculada até o último detalhe. Não tem desperdício. É quase como assistir a um artesão trabalhando. Agora,
a grande revelação do elenco desse terceiro filme, Dakota Fanning, 19 anos. Esse é o intervalo entre Meu Guardião Secreto, de 2004, e O Protetor, capítulo final, de 2023, quando os dois trabalharam juntos pela primeira vez. Ela tinha 10 anos e era uma das crianças prodígios mais impressionantes de Hollywood, uma atriz que conseguia emocionar adultos com uma naturalidade desconcertante. Ele tinha 49 anos. Estava no auge de uma carreira que já era lendária em Meu Guardião Secreto. Washington vive a crise, um ex-agente que se torna guarda-costas de uma criança mexicana chamada Pita, interpretada por Fanning. O filme é brutal e ao mesmo tempo profundamente sentimental, e a dinâmica entre os dois é o coração emocional de tudo. Washington falou em várias ocasiões ao longo dos anos sobre como Fanning o impressionou profissionalmente naquela época. Como ela tinha uma presença e uma intuição dramática que não combinavam com a idade que tinha, os dois mantiveram contato ao longo dos anos. E quando o roteiro de O Protetor, capítulo final, foi desenvolvido com um personagem feminino da CIA que tem uma conexão específica e significativa com McCall, o nome de Dakota Fanning surgiu de forma natural. A pergunta que Fuqua e Washington se fizeram era direta: existe alguém melhor para esse papel? A resposta foi não. O personagem que Fanning interpreta se chama Emma Collins, uma agente da CIA jovem, determinada, competente, que está investigando uma rede de tráfico de drogas que passa pela Sicília. Ela e McCall se encontram quando os dois, cada um por sua conta, chegam à mesma pista, e ao longo do filme, uma conexão vai se desenvolvendo entre eles, que tem um peso emocional muito específico. A revelação sobre a identidade da mãe de Emma, menos que ela é filha de Suzanne Plummer, a colega de McCall, que morreu no segundo filme e que era interpretada por Melissa Leo, é um dos momentos mais bem construídos do roteiro. E Fanning entrega com a exatidão emocional que sempre foi sua marca registrada em entrevistas. Fanning falou sobre o que significou reencontrar Washington adulta, desta vez como colega de igual para igual, em vez de criança precisando de proteção. Ela descreveu a experiência como emocionalmente complexa e artisticamente muito rica. E essa complexidade aparece nas cenas dos dois juntos. Tem um carinho genuíno ali, mas também um respeito profissional que não existia quando ela tinha 10 anos, e ele era o adulto responsável por ela nas filmagens. O elenco italiano merece destaque especial, porque Fuqua fez uma escolha que não era obrigatória, mas que elevou muito o filme. Ele quis atores italianos de verdade para os personagens italianos, não americanos, fingindo sotaque. Essa decisão criou uma autenticidade que o espectador sente mesmo sem conseguir articular exatamente o porquê Eugenio Mastrandrea interpreta Rio Bonucci, o carabinieri que encontra McCall desacordado na estrada e o leva para Altamonte. Gio é um personagem com mais camadas do que parece inicialmente. É um homem que acredita no sistema, que quer fazer as coisas do jeito certo, mas que descobre que o sistema está comprometido de dentro. A jornada dele no filme é paralela à de McCall, em termos de aprendizado, sobre o que significa realmente proteger as pessoas que você ama. Remo Geroni interpreta o Dr. Enzo Arizio, o médico do vilarejo que trata McCall depois do ferimento. Geroni é um ator veterano italiano com décadas de trabalho em televisão e cinema no seu país, e traz para o personagem uma dignidade tranquila que combina perfeitamente com o papel. Enzo é a âncora humana de McCall no vilarejo menos a primeira pessoa com quem ele cria uma conexão real naquele lugar estranho. Os vilões ficam por conta de Andrea Scarduzio e Andrea Dodero, que interpretam os irmãos Vincent e Marco 40, líderes do clã da Camorra,
que está controlando Altamont. É interessante o que o roteiro faz com eles. Não são cartões de vilão, planos e unidimensionais. Marco, o irmão mais novo, tem uma brutalidade impulsiva, que o torna perigoso, mas previsível. Vincent, o mais velho, é mais frio, mais calculista e por isso muito mais ameaçador. Scarduzio, em particular, tem uma presença física imponente que funciona bem como antagonista de McCall, alguém que você acredita ser capaz de fazer as coisas horríveis que o roteiro descreve. David Denman, que muitos conhecem como Ryan, da série The Office, aparece num papel menor, mas significativo como Frank Conroy, um contato americano de McCall. É um daqueles casos de casting onde o ator traz uma familiaridade que o público processa quase inconscientemente. Você reconhece o rosto, você relaxa um pouco, e então o personagem faz o que precisa fazer na história com mais eficiência. Emocional, há também Gaia Scodelario como Aminá, uma jovem moradora do vilarejo que tem uma conexão com Gio, e de Lanzaro como a filha dele, Gabriela. Esses personagens representam as pessoas concretas que Macaulay está protegendo, não abstrações, não vítimas sem rosto, mas pessoas com nomes e histórias que o filme se preocupa em estabelecer antes de colocá-los em perigo. Essa é, aliás, uma das diferenças mais marcantes de O Protetor, capítulo final, em relação aos filmes anteriores. Nos dois primeiros, as pessoas que Macaulay ajudava eram introduzidas rapidamente e a violência seguia quase imediatamente. Aqui, o filme investe tempo real em fazer você conhecer os moradores de Altamont antes de qualquer confronto sério. Você toma café com eles. Você assiste ao jogo de futebol local com eles. Você entende por que aquele lugar importa para Macaulay. E por extensão, porque importa para você como espectador menos antes de ver o que a Camorra faz com eles, quando a violência finalmente explode naquele ambiente que o filme cuidadosamente construiu como um refúgio de paz. O impacto é muito maior do que seria se o roteiro tivesse ido direto ao ponto. É uma escolha narrativa que exige paciência do espectador, mas que paga dividendos generosos quando a história acelera no centro de tudo isso, segurando a estrutura inteira nos ombros com a naturalidade de quem faz isso há décadas. Está Denzel Washington, um ator que poderia facilmente ter se acomodado na fama e entregado versões automáticas de si mesmo, mas que continua, a cada filme, encontrando algo novo para explorar no mesmo personagem. Isso, no fim das contas, é o que faz uma franquia durar. Não os efeitos especiais, não o orçamento, não o marketing. É a pessoa que você quer ver na tela. E o que essa pessoa ainda tem a dizer. Existe uma cidade na costa amalfitana que cabe inteira numa única fotografia. Atrani tem pouco mais de 300 habitantes. Uma praça central minúscula, encravada entre penhascos de pedra. Uma igreja antiga cujos degraus descem diretamente até o mar. E ruelas tão estreitas que dois adultos precisam se desviar um do outro para passar ao mesmo tempo. É um lugar que parece ter parado no tempo de propósito, como se os moradores tivessem feito um pacto coletivo de não deixar o século XXI entrar completamente. E foi exatamente essa qualidade, esse anacronismo sereno, essa beleza sem esforço que convenceu a produtora Naomi Chohan de que Atrani era o lugar certo para o protetor. Capítulo final, Chohan passou um mês inteiro na Itália antes das filmagens, percorrendo cidades e vilarejos ao longo de toda a costa amalfitana. Ela tinha critérios claros estabelecidos com Fuqua, precisava ser um lugar pequeno, o suficiente para criar aquela sensação de comunidade fechada, onde todo mundo se conhece. Precisava ter uma arquitetura que contasse história visualmente, sem precisar de
explicação, e precisava ter espaço físico para as equipes de produção trabalharem sem destruir o charme natural do lugar. A Trone cumpria tudo isso, com a vantagem adicional de ser genuinamente pouco conhecida. Fora da Itália, menos o que significava que as filmagens não atrairiam multidões de turistas atrapalhando cada tomada. As filmagens principais começaram em 10 de outubro de 2022 e se concentraram primeiro na costa amalfitana, cobrindo a Trone e a cidade vizinha de Amalfi. Foram semanas intensas de trabalho num ambiente que era simultaneamente deslumbrante e logisticamente desafiador. Levar equipamentos pesados de cinema para ruas que não foram projetadas para carros e, em muitos casos, nem para veículos de qualquer tipo, exigiu soluções criativas constantes da equipe de produção. Há relatos de equipamentos sendo transportados manualmente, subindo e descendo escadarias de pedra centenárias, porque simplesmente não havia outra forma de chegar aos locais de filmagem. No início de dezembro, a produção se deslocou para Nápoles, onde foram filmadas cenas adicionais. Robert Richardson, o diretor de fotografia, falou sobre Nápoles com um entusiasmo específico numa entrevista técnica, citando uma observação que Anthony Fuqua fazia repetidamente durante as filmagens. Nápoles é o que Nova York costumava ser. É uma frase que captura algo real sobre aquela cidade. Uma energia bruta, caótica, cheia de vida e de contradições, onde a beleza histórica e a disfunção moderna coexistem de forma quase agressiva. Para cenas que envolviam a operação da Camorra e a estrutura de poder criminosa que controla a região, Nápoles oferecia uma textura visual que nenhum cenário construído em estúdio conseguiria replicar. As filmagens encerraram em Roma, em janeiro de 2023, com cenas adicionais e material de cobertura. No total, a produção durou aproximadamente 3 meses na Itália, menos um período relativamente curto para um projeto dessa escala, o que fala bem da eficiência de Fuqua como diretor de produção intensa. Richardson escolheu trabalhar com câmeras ARR Alexa 35, uma câmera que ele tinha acabado de usar em outro projeto e com a qual estava desenvolvendo uma linguagem visual muito específica. O que o atraía no formato Super 35 era a variedade de lentes que ele permitia usar. E Richardson fez escolhas de lentes deliberadamente fora do padrão para produções de ação contemporâneas. Ele buscou lentes vintage, vidros mais antigos, com imperfeições características, uma suavidade nas bordas do quadro, um tratamento de luz que as lentes modernas ultranítidas simplesmente não têm. O resultado é uma imagem que parece ao mesmo tempo rica e ligeiramente orgânica, menos clínica do que a maioria dos filmes de ação atuais. Richardson mencionou especificamente os desafios técnicos de filmar dentro das vilas italianas, com suas paredes de pedra grossa. Em muitas locações internas, o sinal de vídeo wireless simplesmente não conseguia atravessar aquelas paredes. A solução foi prática e quase anacrônica. Richardson pegava seu medidor de luz na mão e seguia o operador de câmera pessoalmente, calculando exposições na cabeça e comunicando ajustes de forma direta. É o tipo de habilidade artesanal que décadas de experiência constroem menos a capacidade de confiar no olho e no conhecimento acumulado quando a tecnologia não consegue ajudar. Há uma sequência específica que Richardson descreveu com orgulho. Técnico evidente a cena de abertura do filme dentro da vinícola siciliana. A locação tinha paredes de pedra e pouquíssimas aberturas para a luz externa. Richardson iluminou a cena com um único refletor de 18.000 watts posicionado do lado de fora de uma janela. Uma fonte de luz única e dramaticamente direcional, que criou sombras densas e aquele contraste quase expressionista que define visualmente
A sequência. Denzel Washington, no centro daquele ambiente, iluminado por aquela luz única, atravessando o espaço. Parece, ao mesmo tempo, humano e quase mitológico. É uma escolha de cinematografia que comunica algo sobre o personagem sem precisar de uma única linha de diálogo. A decisão de lançar o filme em IMAX foi tomada cedo no processo de produção, o que influenciou algumas escolhas técnicas ao longo das filmagens, para aproveitar ao máximo o formato expandido. Richardson e Fuqua priorizaram tomadas abertas que mostrassem a escala da paisagem. Aquelas imagens aéreas e longas da costa amalfitana, com o mar turquesa e os penhascos dourados que se tornaram as imagens mais compartilhadas do marketing do filme. Em IMAX, essas tomadas têm uma presença física que praticamente puxa o espectador para dentro da tela. A música do filme ficou sob responsabilidade de Marcelo Zarvos, um compositor brasileiro radicado nos Estados Unidos que já havia trabalhado com Fuqua em vários projetos anteriores, incluindo Brooklyn's Finest e Emancipation. Zarvos substituiu Harry Gregson Williams, que havia composto as trilhas dos 2 primeiros filmes, uma mudança que inicialmente gerou alguma curiosidade nos fãs, mas que se mostrou acertada. Zarvos trouxe uma abordagem mais sombria e mais eletrônica do que Gregson Williams usava, com texturas sonoras que às vezes se aproximam do perturbador. Há momentos na trilha de O Protetor, capítulo final, onde a música soa menos como acompanhamento emocional e mais como uma ameaça constante, pulsando em baixa frequência, menos algo que o crítico do Wall Street Journal chamou especificamente de assustadora na sua análise do filme. A trilha incorpora também elementos que remetem à música italiana, especialmente nas cenas mais tranquilas do vilarejo, o que cria um contraste interessante com as passagens mais tensas, onde a identidade sonora mediterrânea desaparece completamente e o que sobra é aquela ameaça pulsante de Zarvos. Do ponto de vista de efeitos visuais, o filme foi relativamente contido para o padrão atual de produções de ação. A filosofia de Fuqua sempre foi privilegiar o prático sobre o digital quando possível. E O Protetor, capítulo final, manteve essa abordagem. As sequências de ação foram coreografadas e filmadas no local, com as paisagens italianas reais como pano de fundo. Os efeitos digitais existem, mas servem principalmente para limpar elementos indesejados do quadro, ou estender ligeiramente locações reais, não para criar ambientes inteiros do nada. Isso tem um efeito direto na credibilidade das cenas de ação quando McCall confronta alguém naquelas ruelas de Atrani, ou dentro de uma mansão napolitana. Você está vendo aquele lugar real. A pedra é real. A luz é real. E Washington está realmente lá. Há um peso físico nas sequências que CGI pesado frequentemente dilui. A equipe de produção também teve que lidar com algo que nenhum planejamento de pré-produção consegue resolver completamente. O tempo na costa amalfitana, em outubro e novembro. O outono naquela região pode ser gloriosamente ensolarado ou brutalmente chuvoso, às vezes no mesmo dia. Há cenas no filme onde a qualidade da luz muda visivelmente entre cortes, e em vez de tentar esconder isso em edição, Fuqua e Richardson abraçaram essas variações como parte do caráter orgânico da produção. Uma das histórias mais interessantes dos bastidores envolve Denzel Washington sendo fotografado, andando com uma bengala no set em outubro de 2022, quando as filmagens acabavam de começar. As fotos circularam na imprensa e geraram especulação sobre o estado de saúde do ator. O que ficou claro depois foi que Washington estava na fase inicial de recuperação do personagem. McCall começa o filme gravemente ferido
e que o ator estava incorporando fisicamente essa condição durante as filmagens, não apenas interpretando-a. Uma decisão de método que diz muito sobre o comprometimento de Washington com o papel, tudo isso junto. As locações reais, a fotografia artesanal, a música perturbadora, os atores comprometidos, o sol da campanha, transformado em ferramenta. Narrativa menos criou um produto final, que tem uma coesão visual e sensorial rara em filmes de franquia. Você sente que O Protetor, capítulo final, foi feito por pessoas que se importavam com o que estavam construindo. E essa sensação, no cinema, não tem preço. Atenção! A partir daqui, o vídeo entra em território de spoiler total. Sebok ainda não assistiu O Protetor, capítulo final, e quer preservar a experiência de descobrir a história por conta própria. Esse é o momento de pausar, assistir o filme e voltar depois. Para todo mundo que já viu ou que não se importa com spoilers, e sejamos honestos. Nesse tipo de canal, o spoiler é o ponto. Vamos mergulhar fundo. Filme começa com uma cena que estabelece tudo o que você precisa saber sobre Robert McCall em menos de 5 minutos, sem precisar dizer quase nada sobre quem ele é. Uma vinícola isolada na Sicília, de madrugada. Um crime boss chamado Lorenzo Vitali chega ao lugar com um neto, uma criança pequena, e encontra um pátio cheio de corpos. Homens armados, todos mortos. A câmera de Richardson revela o cenário em pedaços. Primeiro os corpos, depois as marcas de combate, e então McCall, andando devagar entre os resultados do que acabou de fazer, metodicamente varrendo o lugar para garantir que não sobrou ninguém. McCall estava ali por uma razão específica: obter uma chave que dava acesso ao cofre da vinícola, onde estava guardado dinheiro proveniente de um cybergolpe. Ele consegue o que veio buscar, mas enquanto sai da propriedade, o neto de Vitali, uma criança, não um combatente, pega uma arma e atira em McCall pelas costas. É um detalhe narrativo importante. McCall é abatido não por um inimigo habilidoso, não por alguém que merecesse ser tratado como ameaça, mas por um garoto que provavelmente nem entendia completamente o que estava fazendo. Há uma ironia quase cruel nisso. O homem que sobreviveu a décadas de missões contra adversários treinados leva um tiro de uma criança que pegou uma arma num momento de desespero ou impulso. McCall consegue chegar ao ferry de volta ao continente, mas está em choque hemorrágico. Na estrada costeira da Amalfi, ele para o carro e perde a consciência. É aqui que o filme faz sua primeira grande virada emocional, não com violência, mas com gentileza. Um carabiniere local chamado Gil Bonucci encontra McCall desacordado, à beira da estrada, e em vez de chamar o serviço de emergência padrão, ou simplesmente deixar o homem para os bombeiros, ele pessoalmente o leva para Altamonte, o vilarejo onde mora e trabalha. Gil poderia ter feito de outra forma. Deveria tecnicamente ter seguido o protocolo, mas ele não seguiu, e essa pequena decisão, levar um estranho ferido para casa, em vez de entrega ao sistema, é o evento que muda toda a trajetória do filme. É também a primeira pista do tipo de homem que Gil é, alguém que age por instinto humano antes de agir por procedimento. McCall acorda em Altamonte, sendo tratado pelo Dr. Enzo Arizio, o médico do lugar. O ferimento é sério, um projétil nas costas que causou danos internos significativos. McCall vai precisar de semanas de recuperação. E é aqui que o filme faz algo que vai contra tudo que o gênero de ação normalmente faz nesse tipo de situação. Em vez de acelerar a recuperação artificialmente para chegar logo à ação, ele deixa McCall ficar de verdade. Sem pressa, sem missão urgente, sem relógio correndo. Tem um momento específico no começo dessa fase do filme que é pequeno,
mas muito significativo. Macaulay está sentado numa mesa do lado de fora de um café na praça central de Altamonte, tomando um expresso. Ele observa os moradores passando, as crianças brincando, os velhos conversando em italiano que ele entende apenas parcialmente. E no rosto de Washington, menos apenas no rosto. Sem diálogo, você vê algo que Robert Macaulay claramente não sentiu em muito tempo. A possibilidade de não estar em alerta. A possibilidade de simplesmente existir num lugar sem calcular ameaças, sem mapear saídas de emergência, sem classificar todo mundo ao redor como risco potencial ou recurso utilizável. Claro que isso não dura, enquanto Macaulay se recupera e começa a estabelecer conexões reais com os moradores, Enzo, Gio, os comerciantes locais, as pessoas que frequentam o café. O roteiro vai revelando em camadas o que está acontecendo naquele vilarejo aparentemente tranquilo. A Camorra está presente, não de forma barulhenta, não com demonstrações óbvias de força na praça pública, mas de maneira insidiosa e sistemática. Taxas de proteção cobradas dos comerciantes, pressão para que moradores vendam suas propriedades, ameaças veladas, que todo mundo entende, mas que ninguém formaliza. Como denuncia porque todo mundo sabe o que acontece com quem faz isso. Macaulay ouve uma dessas conversas por acaso? Marco 40, o irmão mais jovem da dupla, que comanda o clã local pressionando Angelo, o dono da peixaria, por um pagamento que Angelo claramente não tem como fazer. A cena é cotidiana na sua brutalidade, sem gritos, sem armas à mostra, sem violência explícita. Apenas um homem com poder econômico e criminal dizendo a outro homem, sem nenhum poder, que as coisas vão ser do jeito que ele quer e que a alternativa é muito pior do que simplesmente pagar. Macaulay não intervém naquele momento. Ele observa. Ele processa e o espectador que acompanha a franquia desde o início reconhece aquele olhar, o mesmo olhar que antecede cada decisão de Macaulay de se envolver em algo que racionalmente não é problema dele. Paralelamente a isso, o roteiro introduz Emma Collins, agente da CIA que está investigando uma rede de tráfico de drogas, que usa a Sicília como ponto de entrada na Europa. Emma chega ao fio da mesma meada que Macaulay puxou no início do filme, menos a vinícola dos Vitali, o dinheiro, as drogas. E quando ela rastreia a ligação anônima que apontou para a Operação Siciliana, ela descobre que quem fez aquela ligação foi Macaulay, o que a leva até Altamonte. O encontro entre Macaulay e Emma é uma das cenas mais bem escritas do filme, porque os dois chegam a conversa com agendas diferentes e saem dela, com um entendimento mútuo que não foi explicitamente negociado. Ela quer informações, ele quer que o trabalho seja feito da forma certa, pelos canais certos, pelo menos inicialmente. Há uma dança de confiança gradual entre eles que o roteiro constrói com paciência, e Fanning e Washington entregam essa dança com uma naturalidade que faz parecer improvisado, mesmo sendo claramente ensaiado. O ponto de ruptura do primeiro ato. O momento em que a tensão latente explode em violência real, menos chega de forma particularmente cruel. A Camorra incendeia a peixaria de Angelo, na frente de todo o vilarejo, como recado, como demonstração de que não há proteção, não há recurso, não há ninguém que possa fazer nada. O fogo destrói o negócio que Angelo construiu por anos. E a mensagem é clara. Isso é o mínimo do que pode acontecer. Macaulay assiste. E desta vez, o olhar é diferente. Não é mais observação calculada. É algo mais pessoal, mais visceral. Porque Altamonte não é mais um lugar abstrato para ele. Angelo tem um rosto. Gio tem uma família. Enzo salvou a vida de Macaulay com as próprias mãos. Esses não são estranhos. São pessoas que, em poucas semanas,
se tornaram o mais próximo que McCall já teve de uma comunidade de verdade em décadas. O segundo ato começa com Gio tentando fazer o que um carabinieri honesto faria: documentar o incêndio criminoso, acionar as autoridades centrais, iniciar uma investigação formal. O problema é que a Camorra tem um informante dentro da polícia. Gio não sabe disso ainda, mas o resultado chega antes da informação. Os homens de Marco capturam a esposa e a filha de Gio para usá-los como isca, quando Gio aparece para negociar, porque é o que um pai faz, independente de qualquer coisa, menos Marco o espanca na frente de seus próprios homens e exige que Gio use seus contatos no porto para organizar uma rota de exportação para a Somália. Expandindo as operações da Camorra para a África, é uma cena que funciona muito bem, porque coloca Gio, o personagem que até então era o símbolo da lei e da ordem, no filme menos numa posição onde a lei e a ordem simplesmente não têm resposta. O sistema que Gio representa foi corrompido por dentro, e a única saída que o sistema formal oferece para ele é entregar o que Marco quer ou ver sua família sofrer as consequências. McCall ouve tudo isso. Literalmente, ele estava próximo o suficiente para acompanhar a conversa entre Gio e Marco, e depois que Gio sai da conversa visivelmente destruído, é McCall quem se aproxima de Marco com uma calma extraordinária, quase educada. McCall pede para Marco, o chefão local da Camorra, cercado pelos seus homens, que leve suas operações para outro lugar e deixe aquele povo em paz. Marco, os homens dele riem, e McCall, sem alterar a expressão, sem elevar a voz, decide que a conversa acabou. O que acontece nos minutos seguintes é o protetor funcionando no seu mais alto nível. Não vou descrever cada detalhe, porque há sequências que precisam ser vistas e não lidas. Mas quando termina, Marco e seus homens não vão mais importunar ninguém. E o segundo ato, com toda a sua complexidade e consequências, acabou de começar para valer. A morte de Marco 40 não resolve nada. Na verdade, ela complica tudo de uma forma que o roteiro maneja com inteligência, porque o filme entende que consequências reais não desaparecem com um único ato de violência. Elas se multiplicam. Vincent Quaranti, o irmão mais velho e mais frio, recebe a notícia da morte de Marco e não entra em colapso emocional. Não grita, não quebra nada. Ele simplesmente processa a informação com aquela frieza calculista que define o personagem e imediatamente começa a trabalhar nos próximos passos. Primeiro, o movimento de Vincent é também o mais revelador sobre quem ele é. Ele vai pessoalmente até o chefe de polícia de Nápoles, um homem chamado Barella, que está completamente comprado pela Camorra, e o intimida de forma aberta e brutal para que ele descubra e entregue quem matou Marco. Essa cena é importante, porque mostra a extensão do poder de Vincent. Ele não precisa se esconder, não precisa de intermediários, não precisa de linguagem codificada. Ele vai direto ao responsável pela lei e diz exatamente o que quer. E o responsável pela lei obedece porque tem medo, porque está comprometido, porque o sistema que deveria funcionar como barreira entre o crime e o poder há muito tempo virou a estrada pela qual o crime circula livremente. Ao mesmo tempo, Emma Collins está avançando na sua investigação. A rede de tráfico que ela está rastreando ficou mais clara depois das informações que McCall lhe forneceu. A Camorra está usando a Sicília como ponto de entrada para drogas produzidas no Oriente Médio, especificamente um estimulante chamado fenetilina, que estava sendo encontrado em quantidades enormes nos armazéns ligados à Operação Vitali. Emma está construindo um caso sólido, trabalhando pelos canais corretos da CIA, quando algo acontece que muda completamente o ritmo da sua investigação. O carro de Emma é armadilhado com uma bomba. Vincent encontrou ela antes dela encontrar. Vincent
A bomba explode. Emma sobrevive, mas está hospitalizada, fora de combate, temporariamente. E o caso que ela estava construindo fica suspenso no ar enquanto ela se recupera. É uma sequência que o filme usa para fazer algo específico com a dinâmica entre Emma e McCall. Até esse momento, os dois estavam operando em trilhos paralelos, cooperando, mas mantendo distâncias profissionais. A bomba muda isso. McCall não reage à notícia do ataque a Emma como reagiria à notícia de um colega de trabalho em perigo. Ele reage como alguém que acaba de receber uma notícia sobre uma pessoa que importa. Esse é o momento em que o filme confirma que o roteiro construiu sutilmente desde que Emma apareceu. A conexão entre eles não é apenas profissional. Tem algo mais, algo que nem os dois personagens conseguem articular completamente e que o roteiro tem a sabedoria de não explicar em demasia. A revelação que vem depois sobre quem Emma realmente é, retroativamente, dá sentido a essa camada de cuidado que McCall demonstra. Vincent retorna pessoalmente a Altamonte. E aqui o filme entrega uma das sequências mais bem construídas do terceiro ato. Um confronto que não é físico, mas que tem uma tensão altíssima, precisamente porque ninguém está batendo em ninguém. Vincent reúne os moradores da praça central, a mesma praça onde McCall tomava café e observava a vida acontecer. E na frente de todo o vilarejo, ele coloca Gil de joelhos e anuncia que vai executar Lou ali mesmo, a menos que alguém revele quem matou Marco. É um ultimato desenhado para explorar exatamente aquilo que Vincent identificou como vulnerabilidade de Altamonte, a comunidade, o vínculo entre as pessoas, o fato de que todo mundo se conhece, que todo mundo se importa com todo mundo, que uma ameaça pública a um dos seus funciona como ameaça a todos. Vincent está usando a própria força da comunidade como arma contra ela. McCall poderia não se revelar, poderia ter saído de Altamonte antes da chegada de Vincent. Tinha tempo, tinha meios, mas a escolha que ele faz, menos se revelar voluntariamente. Colocar a própria vida em risco para proteger Gil e os moradores é o momento mais importante do desenvolvimento do personagem em todo o filme, porque McCall não é mais o homem do primeiro ato que hesitou em se envolver. Altamonte é o dele agora. Esses são seus. E você não deixa os seus à mercê de um Vincent 40. Mas acontece algo que o roteiro usa de forma muito inteligente. Quando McCall se revela, os moradores de Altamonte fazem algo inesperado. Em vez de recuar, com medo das consequências, eles reagem. Começam a filmar com os celulares. Começam a se posicionar em torno de McCall, protestando, transformam o que deveria ser uma execução privada num registro público, numa demonstração coletiva de resistência que Vincent não pode ignorar sem criar um problema muito maior do que o que veio resolver. Vincent recua por hora, mas você sabe, e McCall sabe, que isso não acabou, que a retirada de Vincent não é rendição, é reorganização. Ele vai para a mansão que usa como base de operações nos arredores de Nápoles, reúne seus homens e começa a planejar o que claramente pretende ser uma resposta definitiva para o dia seguinte. McCall passa aquela noite fazendo o que McCall faz quando tem tempo e informação suficientes. Planeja e então executa a sequência final do filme. A infiltração na mansão de Vincent é provavelmente a mais elaborada das 3 partes da trilogia em termos de construção de tensão antes da violência. Fuqua não vai direto para a ação. Ele deixa a câmera acompanhar McCall entrando furtivamente na propriedade, identificando e neutralizando os guardas um a um, movendo-se por corredores iluminados apenas pelo luar que entra pelas janelas das paredes de pedra. Richardson transforma a mansão num labirinto de sombras e luz, menos salas, onde você mal enxerga
o que está acontecendo, até que já aconteceu. E então, você processa retrospectivamente. Cada guarda eliminado é uma camada de proteção de Vincent removida. E o roteiro faz questão de mostrar que Macau está trabalhando com um plano específico para Vincent. Não uma execução por bala, não uma morte rápida. Vincent vai morrer do mesmo jeito que vendia a morte para os outros. McCall administra uma dose letal das próprias drogas que Vincent distribuía pela Europa. É uma justiça poética que o roteiro entrega sem precisar sublinhar. O observador atento entende o que está acontecendo e por quê, e o simbolismo fala por si, com Vincent morto e a ameaça Altamonte eliminada. O roteiro ainda tem um trabalho emocional importante a fazer antes de fechar. A revelação sobre Emma Collins. McCall envia a ela um pacote que inclui um livro de contatos de valor inestimável para a investigação que ela estava conduzindo. O tipo de material que pode desmantelar redes criminosas muito além do Clã 40. Mas o que transforma a cena em algo que fica na memória não é o conteúdo profissional do pacote, é a nota que McCall inclui. Na nota, ele parabeniza a Emma pelo trabalho e acrescenta uma frase que muda tudo. Diz que a mãe dela ficaria orgulhosa. Essa linha menos simples, direta, carregada de décadas de história, que o espectador só processa completamente naquele momento, revela que Emma Collins é filha de Susan Plummer, a colega e amiga de McCall, que morreu no segundo filme. Melissa. Leo interpretou Susan Plummer nos filmes anteriores. E a conexão entre aquela morte e esta jovem que Macau encontrou no sul da Itália de repente. Reorganiza toda a narrativa do terceiro filme numa estrutura nova. Macau não encontrou Emma por acidente. O universo, ou o destino, ou o roteiro, dependendo do quanto você acredita nessas coisas, menos colocou na vida de Macau a filha da mulher que ele não conseguiu salvar. E em vez de protegê-la, como protege a Susan, ele a viu crescer em algo que Susan certamente teria adorado ser. Capaz, independente, eficaz, não precisando de proteção. Sendo ela mesma uma forma de proteção para o mundo. Emma recebe a promoção nascia pelo trabalho, no caso. E do outro lado, em Altamonte, a vida retorna. A Camorra foi removida da equação, pelo menos naquela parte do mapa. Os moradores do vilarejo celebram a vitória do time de futebol local. Uma das primeiras imagens do filme, Macau assistindo ao jogo. Agora, espelhada numa celebração coletiva que tem um peso completamente diferente, porque você sabe tudo o que aconteceu entre a primeira vez e essa Macau está sentado entre aquelas pessoas pertencendo, talvez pela primeira vez em muitos anos, a um lugar. O filme termina ali, sem prólogo épico, sem gancho agressivo para continuação, sem explosão final. Só um homem que encontrou, no vilarejo mais improvável do sul da Itália, algo que as missões e as batalhas de décadas nunca deram a ele. Um motivo para ficar parado. Se você assistiu O Protetor, capítulo final, apenas como um filme de ação, o homem competente elimina os vilões. Os inocentes são salvos. O crédito final rola. Você teve uma experiência completamente válida e provavelmente saiu satisfeito. Mas se você pausou em alguns momentos e sentiu que havia algo mais acontecendo por baixo da superfície, que certas cenas tinham um peso que ia além da função narrativa imediata, você estava certo. Fuqua e o roteirista Richard Wenk construíram um filme que funciona em pelo menos 2 níveis simultâneos. E é nos dois juntos que o terceiro capítulo da trilogia encontra seu significado mais completo, o tema central do filme. Aquele que organiza tudo ao redor dele. É a questão da redenção e seus limites. Não é uma pergunta nova no cinema. Menos de faroeste clássico a drama contemporâneo. A ideia do homem marcado pelo passado tentando construir algo diferente é um dos eixos narrativos mais antigos da cultura humana. Mas O Protetor,
Capítulo final aborda essa questão de uma forma específica que os dois filmes anteriores não aprofundavam com a mesma intensidade. Nos primeiros dois filmes, Macau havia saído da vida. Já havia tentado construir uma existência mais pacífica, já ajudava pessoas como forma de expiação, mas havia sempre uma urgência nessa ajuda. Uma reatividade. As pessoas chegavam até ele com problemas e ele resolvia. Era ainda um homem em missão, mesmo que a missão fosse autoimposta e carregada de intenção moral. No terceiro filme, algo diferente acontece. Pela primeira vez, Macau não está em missão, ele está simplesmente existindo. E a grande pergunta que o filme faz é: um homem com o histórico de Macau tem direito a isso? Tem direito à paz? O roteiro sugere, através da estrutura da narrativa, que a resposta é complicada. Macau encontra Altamonte por acidente. É o resultado de um tiro nas costas, não de uma escolha deliberada de ir para aquele lugar. A paz que ele experimenta não foi buscada, foi tropeçada. E mesmo assim, quando a violência invade aquele espaço, ele não hesita em abandonar o potencial de paz para defendê-la. Como se a redenção real não fosse a ausência de violência, mas a capacidade de usá-la apenas quando algo genuinamente valioso precisa ser protegido. Há um paralelo interessante com a tradição do cavaleiro medieval que o roteiro nunca articula explicitamente, mas que está ali para quem quiser ver. Macau em Altamonte funciona como um cavaleiro errante que parou numa aldeia por acaso e que não consegue partir enquanto o dragão não for eliminado. Não porque tem uma missão formal, mas porque o ser que o define como pessoa não permite outra resposta. A violência de Macau não é prazer, não é vingança no sentido emocional primitivo, é serviço. E isso o diferencia dos vilões que enfrenta de uma forma que o filme nunca precisa verbalizar, porque demonstra constantemente em ação. A Camorra, como antagonista, não foi uma escolha apenas de conveniência geográfica, é uma escolha temática. A Camorra é historicamente uma das organizações criminosas mais antigas do mundo. Suas raízes, na região de Nápoles, remontam a séculos e o que a distingue de outras máfias na percepção popular é exatamente o que o filme usa. Ela opera por dentro das comunidades. Não vem de fora destruir. Ela se instala dentro, corrói, controla. Os irmãos 40 não chegaram a Altamonte como invasores estrangeiros. Eles foram crescendo dentro da estrutura social da região, comprando autoridades, criando dependências econômicas, até que remover a Camorra de um lugar como Altamonte se tornou quase indistinguível de amputar parte do próprio tecido social do lugar. Isso cria um contraste muito específico com Macau, que é genuinamente estrangeiro. Ele não pertence a Altamonte, não foi criado lá, não tem laços de sangue, não fala italiano fluentemente. E, no entanto, ele é quem finalmente age para libertar a comunidade de uma opressão, que os próprios membros dessa comunidade já não conseguem mais combater de dentro. Há uma leitura possível sobre dependência, sobre como comunidades às vezes precisam de um olhar externo para resolver problemas que quem está dentro normalizou demais para enxergar com clareza. Mas há também uma tensão nessa leitura que o filme não resolve completamente. E, honestamente, melhor assim. Respostas fáceis para perguntas complexas fazem cinema raso. O simbolismo do vilarejo em si merece atenção. A Trani, Altamonte no filme, é um lugar pequeno demais para ser relevante no mapa do poder econômico ou político de qualquer nação. É um lugar que o capitalismo moderno e a globalização deveriam ter engolido ou esquecido. E, no entanto, ele persiste com sua praça, sua igreja, seus pescadores, sua rotina. O filme usa esse lugar como símbolo de tudo que a violência organizada ameaça
não apenas vidas individuais, mas formas de vida, modos de existir que o dinheiro não compra e que a força pode destruir. Quando a peixaria de Andalou é incendiada, você não está apenas vendo um crime. Você está vendo a tentativa de apagar um modo de vida. Andalou não tem só um negócio. Ele tem uma identidade construída em torno daquele trabalho, daquela herança, daquela relação com o mar e com os clientes que conhece pelo nome. Destruir a peixaria é uma tentativa de destruir Andalou como pessoa, de transformá-lo em alguém que perdeu o que o definia. O fogo não é só fogo. É uma declaração de que nada pertence a você, se nós decidirmos que não pertence. McCall entende isso intuitivamente, porque é o que foi feito com ele em escala muito maior ao longo de décadas. O governo americano que o treinou transformou McCall em instrumento. Alguém cuja identidade foi construída em função de servir a um poder que nunca o reconheceu como pessoa completa. A diferença entre McCall e Andalou é que McCall tinha capacidade para reagir de formas que Andalou não tem. A semelhança é que os dois sabem o que é ter algo essencial ameaçado por quem tem mais poder. Arco de Emma Collins carrega o tema de herança, não no sentido material, mas no sentido de continuidade de valores. Susan Plummer, AM, EDM, foi uma mulher que dedicou a vida ao serviço de inteligência com um senso de ética que McCall respeitava profundamente. Ela morreu no segundo filme de uma forma que McCall não conseguiu prevenir, e essa incapacidade de protegê-la ficou como uma ferida que o personagem carrega de forma não dita. Emma, sem saber explicitamente de tudo isso, cresceu para ser exatamente o tipo de profissional que a mãe era menos competente. Determinada, eticamente orientada, dentro de um sistema que frequentemente não encoraja essas qualidades. Quando McCall escreve na nota que a mãe de Emma ficaria orgulhosa. Ele está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, reconhecendo Emma como uma continuação da melhor versão de Susan e se despedindo de uma culpa que carregou por anos. Emma não precisa ser protegida, como Susan não pôde ser. Emma é, por direito próprio, alguém capaz de se proteger e de proteger outros. A herança de Susan se perpetuou sem que McCall precisasse intervir, e há algo profundamente libertador nisso para o personagem. A questão da idade e do tempo também percorre o filme de forma discreta, mas consistente. McCall começa o terceiro ato com um ferimento real que o limita. Não é um plot device para criar drama artificial. É o filme reconhecendo que o homem que vemos na tela tem 68 anos e que um tiro nas costas tem consequências que 30 anos de treinamento não eliminam completamente. Essa vulnerabilidade física coexiste com a eficiência mental e tática que define McCall. E essa coexistência é talvez a coisa mais honesta que a franquia já fez com o personagem no cinema de ação convencional. O herói envelhece, mas nunca fica limitado pelo envelhecimento. O Protetor, capítulo final, ousa mostrar um protagonista que sente o peso do tempo no corpo e que ainda assim é mais perigoso do que qualquer adversário que enfrenta. Não apesar das limitações, mas em parte por causa delas. Porque um homem que sabe que não pode dar-se ao luxo de errar é um homem extraordinariamente cuidadoso. E cuidado, no mundo de McCall, é letal, há também espalhado pelo filme. Um comentário sutil sobre o que significa pertencer a um lugar. McCall passou a vida inteira servindo a estruturas, o exército, a inteligência, a missão sempre maior que o indivíduo. Altamonte é a primeira vez em décadas, talvez a primeira vez na vida adulta, que ele pertence a um lugar de forma simples e humana. Não como agente, não como protetor em missão, mas como morador. Como o homem que toma café na mesma mesa toda manhã
e que as pessoas cumprimentam pelo nome, essa forma de pertencimento, tão comum para a maioria das pessoas, é para McCall algo radicalmente novo. E o filme tem a sensibilidade de tratar isso com a seriedade que merece menos, como se encontrar um vilarejo pequeno no sul da Itália, onde você é conhecido pelo nome, fosse, para esse homem específico, mais revolucionário do que qualquer missão que já completou, quando a Sony Pictures decidir lançar O Protetor, capítulo final, no feriado do Dia do Trabalho americano, o primeiro fim de semana de setembro de 2023. Havia uma lógica comercial muito clara por trás dessa escolha. O Dia do Trabalho é historicamente um dos fins de semana mais concorridos do calendário cinematográfico americano, com públicos maiores e bilheterias infladas pela combinação de bom tempo, folga prolongada e vontade coletiva de sair de casa antes que o verão termine de vez. Mas é também um fim de semana arriscado, porque a competição é intensa e os estúdios que erram nessa janela erram em grande escala. A Sony não errou, filme abriu com 13,1 milhões de dólares apenas na sexta-feira de estreia menos, incluindo 3,8 milhões provenientes das sessões de pré-estreia na quinta-feira à noite, para ter uma referência do que isso representa dentro da própria franquia. O primeiro, O Protetor, de 2014, tinha arrecadado 1,5 milhão nas pré-estreias. O segundo, de 2018, havia chegado a 3,1 milhões. O terceiro quase dobrou o número do segundo, já nas sessões de preview, o que sinalizava desde o começo que o feriado seria muito bom. E foi ao longo do fim de semana de 3 dias, sexta, sábado e domingo, O Protetor, capítulo final, acumulou 34,6 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá. Contando a segunda-feira de feriado, o total do fim de semana de 4 dias chegou a 42,8 milhões. Isso colocou o filme não apenas no topo das bilheterias naquele fim de semana, mas na história especificamente como o segundo melhor fim de semana de Dia do Trabalho de todos os tempos, perdendo apenas para Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, da Marvel, que havia estabelecido o recorde em 2021, com 90 milhões em 4 dias. Considerando que O Protetor, capítulo final, não tem super-heróis, não pertence a nenhum universo compartilhado e não tem uma base de fãs de quadrinhos mobilizada globalmente. Esse segundo lugar é um resultado notável. A projeção inicial da Sony e das casas analíticas de box office era de 28 a 30 milhões para o fim de semana de 3 dias, com possibilidade de chegar a 33 ou 40 milhões, com o feriado incluído. O filme superou a estimativa mais otimista. O analista David Autor Gross, que dirige a consultoria de franquias Franchise Entertainment Research, resumiu bem o sentimento da indústria na época. É uma abertura muito boa para o terceiro capítulo de uma franquia de ação. A trajetória, depois da estreia, foi sólida, sem ser espetacular. No segundo fim de semana, o filme caiu 65% em relação à abertura, chegando a 12 milhões, uma queda considerada dentro do esperado para o gênero, agravada pela chegada de A Freira 2 aos cinemas, que abriu com mais de 32 milhões e empurrou O Protetor, capítulo final, para o segundo lugar. Nas semanas seguintes, o filme sustentou uma presença estável nas salas americanas, beneficiado pela greve dos atores e roteiristas de Hollywood, que naquele período reduziu o fluxo de lançamentos novos e deu mais espaço nas telas para os filmes que já estavam em cartaz. No total doméstico, Estados Unidos e Canadá, O Protetor, capítulo final, encerrou sua corrida com 92,4 milhões de dólares. No mercado internacional, os resultados foram igualmente consistentes, com os maiores números vindo do Reino Unido, com 10,2 milhões, da Alemanha,
com 8,4 milhões, da Austrália, com 7 milhões, e da França, com 6,7 milhões. A bilheteria mundial total fechou em 191,1 milhões de dólares, sobre um orçamento de produção de 70 milhões. Aqui chegamos naquele número que já foi mencionado antes, mas que merece ser apreciado com calma, porque é genuinamente extraordinário. O primeiro protetor custou aproximadamente 70 milhões e arrecadou 192,3 milhões. O segundo custou aproximadamente 62 a 77 milhões, dependendo da fonte, e arrecadou 190,3 milhões. O terceiro custou exatamente 70 milhões e arrecadou 191,1 milhões. Esse filmes, 3 resultados globais de bilheteria separados por menos de 2 milhões de dólares entre si, todos orbitando ao redor dos 191 milhões. Em dezembro de 2024, um tópico no Reddit, especializado em box office, resumiu a situação com um título, que viralizou no nicho: O Protetor é a franquia mais consistente de todos os tempos. Não é exagero, é matemática. Mas números de bilheteria são apenas metade da história de como um filme foi recebido. A outra metade mora nas críticas, e aqui a conversa fica um pouco mais nuançada. No Rotten Tomatoes, O Protetor, capítulo final, encerrou com 76% de aprovação entre os críticos, com base em 168 avaliações, e uma nota média de 6,3. MDSU, consenso oficial do site, diz: mais uma saída divertida de Antoine Fuqua e Denzel Washington. O Protetor, capítulo final, compensa em grande parte sua história formulaica com generosas doses de ação catártica. É um resumo honesto, e a palavra formulaica é a que a maioria dos críticos que não gostaram completamente do filme usou em variações diferentes. No Metacritic, a nota foi de 58 em 100, baseada em 38 críticas, o que o site classifica como avaliações mistas ou medianas. Esse número é interessantemente baixo, considerando o Rotten Tomatoes, e a discrepância revela algo sobre a diferença metodológica entre os dois sites. O Rotten Tomatoes mede a aprovação binária menos crítico recomendou ou não, enquanto o Metacritic usa médias ponderadas, que penalizam mais as críticas medianamente positivas do que as fortemente positivas. Em outras palavras, muitos críticos que consideraram o filme bom, mas não excelente, elevaram o tomatômetro, mas puxaram o Metacritic para baixo. Que os críticos mais elogiaram foi relativamente consistente: a presença magnética de Washington, a fotografia de Robert Richardson, as locações italianas, o ritmo mais contemplativo do primeiro ato e a química entre Washington e Fanning. O que criticaram com mais frequência foi a estrutura narrativa. O argumento de que o filme não oferece grandes surpresas em termos de plot, que McCall vai inevitavelmente vencer e que a jornada até essa vitória não subverte suficientemente as expectativas do gênero para justificar ambições maiores. Clarisse LaHaye, do jornal The Independent, foi uma das vozes mais equilibradas na crítica especializada, dando 3 estrelas de 5 e escrevendo que, nos seus melhores momentos, e O Protetor, capítulo final, está quase tão bom quanto o primeiro filme. Ele equilibra com elegância a ação, gore e barroca de Fuqua, com a capacidade de Washington de comandar a tensão, enquanto está perfeitamente imóvel. Tom Sean, do The Sunday Times, também deu 3 de 5. Com uma observação que captura bem o espírito do filme, seja desfrutando de um cappuccino, flertando com uma garçonete ou quebrando antebraços de homens, Washington faz tudo parecer um astro de cinema, aproveitando um momento de dolce vita na meia-idade. Kyle Smith, do Wall Street Journal, foi talvez o mais generoso entre os grandes veículos americanos, escrevendo que, para quem tolera a violência extrema, O Protetor, capítulo final, é suficientemente divertido. Se o roteiro
é mediano, as belas locações italianas, o charme ainda de classe mundial de Washington e uma trilha sonora aérea e assustadora de Marcelo Zarvos o elevam. Mas onde o filme ganhou de forma mais clara e mais reveladora foi junto ao público. O CinemaScore, sistema que pesquisa espectadores na saída dos cinemas, na noite de estreia menos, deu ao filme a nota A mesma que o Protetor 2 havia recebido. No Postrac, sistema alternativo de pesquisa de audiência, 90% dos espectadores deram avaliação positiva ao filme e 72% disseram que definitivamente o recomendariam a amigos. No Rotten Tomatoes, a nota do público verificado ficou em 87%, 11 pontos acima da nota dos críticos. Essa diferença entre recepção crítica e recepção do público é um fenômeno recorrente com filmes de ação que priorizam competência e satisfação emocional sobre inovação formal. E O Protetor, capítulo final, é um exemplo muito claro disso. Os críticos que esperavam que o terceiro filme quebrasse convenções saíram decepcionados com um filme que deliberadamente não quis quebrar convenções. O público que queria ver Denzel Washington protegendo pessoas que não tinham ninguém para protegê-las, num cenário bonito, com ação bem executada e uma conclusão emocionalmente satisfatória, saiu completamente atendido. Qual dos dois grupos estava certo? Os dois, de formas diferentes. O filme não vai reinventar o cinema de ação, mas faz o que propõe com uma qualidade de execução que poucos filmes do gênero conseguem igualar. E às vezes, isso é exatamente o suficiente. O Protetor, capítulo final, não foi um filme de premiações. Isso não é uma crítica menos, é simplesmente uma constatação sobre onde ele se encaixa no ecossistema cinematográfico. Filmes de ação de franquia raramente penetram nos círculos de premiação mais prestigiados, e quando penetram, geralmente é por algum elemento técnico extraordinário ou por uma performance que transcende o gênero de forma impossível de ignorar. O terceiro filme da franquia O Protetor tinha qualidade em ambas as áreas, mas não ao nível de ruptura que os comitês de seleção de premiações geralmente exigem para incluir um filme de ação num campo dominado por dramas, filmes de época e produções de prestígio. Dito isso, o filme recebeu reconhecimento em espaços que fazem sentido para o que ele é. Foi indicado ao Saturn Award de melhor filme de ação ou aventura. Menos os Saturn Awards são entregues pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror, e representam um dos reconhecimentos mais respeitados dentro do cinema de gênero. É uma indicação que coloca O Protetor, capítulo final, em companhia de outros filmes de ação e aventura do ano que a Academia considerou os mais relevantes da temporada no 50-50 NAACP Image Awards, cerimônia que celebra a representatividade e excelência na mídia com foco na comunidade negra americana. Menos o filme recebeu 2 indicações significativas. Antoine Fuqua foi indicado na categoria e direção excepcional em filme, e Denzel Washington recebeu indicação de ator excepcional em filme. O NAACP Image Award tem um peso cultural específico que vai além da mecânica de premiação, representando o reconhecimento de uma comunidade sobre obras que a representam com qualidade e dignidade. Para Washington, que ao longo de décadas construiu uma carreira marcada por papéis de protagonistas negros complexos e poderosos, numa indústria que historicamente limitava esse espaço. Essa indicação carrega um significado que vai além do troféu, mas premiações formais contam apenas uma parte da história de como um filme é recebido culturalmente. A outra parte, talvez a mais importante para avaliar o impacto real de uma obra menos, é o que ela deixa depois que os créditos finais rodam e os cinemas esvaziam. E aqui O Protetor, capítulo final,
deixou marcas concretas e mensuráveis em pelo menos 2 campos: no turismo italiano e na cultura pop de nicho da franquia. Atrani, a cidadezinha de pouco mais de 300 habitantes, que serviu como locação principal do filme, experimentou algo que raramente acontece com cidades desse tamanho. Ela entrou no mapa, não o mapa geográfico, a Trani já estava lá, obviamente menos, mas o mapa cultural de lugares que as pessoas querem visitar por razões além da simples proximidade com Amalfi ou Positano. Depois do lançamento do filme, relatos de turistas, chegando especificamente para ver os locais de filmagem, começaram a aparecer nas redes sociais e nos fóruns de viagem. A praça onde McCall tomava café, os degraus da igreja de Sant'Andrea, onde ele sentava olhando o mar, o restaurante Save, onde algumas cenas foram filmadas. Todos viraram pontos de peregrinação para fãs da franquia. Esse tipo de impacto turístico é difícil de quantificar com precisão, mas seu efeito numa comunidade do tamanho de Atrani é real e tangível para os moradores de um vilarejo que dependia principalmente do turismo regional e da pesca. Ter o nome na conversa global como o lugar do filme do Denzel Washington representou uma forma de visibilidade que dinheiro de marketing normalmente não compra. No campo do streaming, O Protetor, capítulo final, também teve uma vida robusta depois do cinema. O filme ficou disponível em plataformas de vídeo on-demand premium já em outubro de 2023, apenas um mês depois da estreia nos cinemas. Uma janela relativamente curta que a Sony adotou como estratégia naquele período. Em 2025, chegou ao Prime Video, onde, segundo reportagem do Collider, registrou números expressivos de audiência, consolidando a base de fãs da franquia entre espectadores que não haviam assistido durante a temporada em cartaz. Essa longevidade no streaming é cada vez mais uma das métricas mais reveladoras sobre o valor real de uma franquia. Um filme pode ter uma abertura de bilheteria moderada e ainda assim construir uma base gigantesca de fãs ao longo de anos de exibição em plataformas. A franquia O Protetor sempre se beneficiou disso. Os 2 primeiros filmes desenvolveram públicos substanciais no streaming que contribuíram diretamente para o entusiasmo em torno do terceiro. Agora, o elefante na sala. O capítulo final, que não foi bem tão final assim, em agosto de 2023, antes mesmo do lançamento oficial do filme, Antoine Fuqua já estava dando entrevistas onde a ideia de continuidade surgia. Ele mencionou discussões internas sobre um possível filme de origem, menos uma história sobre o passado de McCall, sobre como ele se tornou quem é, com a possibilidade de usar tecnologia de rejuvenescimento digital para mostrar uma versão mais jovem de Washington, ou até de considerar atores como John David Washington menos filho de Denzel ou Michael B. Jordan no papel de um McCall mais jovem. Fuqua também disse, com a honestidade que é característica dele em entrevistas, que embora O Protetor, capítulo final, tenha sido discutido internamente como o encerramento da franquia, ele estaria completamente disposto a dirigir um 4º filme se Denzel Washington quisesse fazer. Se Denzel quiser fazer mais um, eu faço. Foi essencialmente o que ele disse, simples, direto, sem rodeios. E Denzel Washington quis. Em novembro de 2024, Washington confirmou publicamente que havia concordado em fazer não um, mas 2 novos filmes da franquia, O Protetor 4 e O Protetor 5. A notícia chegou com aquela qualidade de surpresa que na verdade não surpreende ninguém que acompanhou os números da trilogia menos. Porque quando uma franquia entrega 191 milhões de dólares 3 vezes seguidas, com o mesmo orçamento, nenhum estúdio no mundo deixa essa franquia morrer enquanto o ator principal ainda estiver disposto a continuar. Os detalhes de enredo para O Protetor 4 e O Protetor 5 não estavam disponíveis
no momento da confirmação, soube-se que Antoine Fuqua está em conversas para retornar como diretor, e que Richard Wenk, roteirista dos 3 primeiros filmes, provavelmente continuaria envolvido. Nenhuma data de lançamento havia sido anunciada, mas especulações apontavam para o período entre 2026 e 2027. O que isso significa para o legado de O Protetor, capítulo final? Em retrospecto, o capítulo final do título foi mais uma declaração de intenção narrativa do que um compromisso definitivo com o encerramento da franquia. O filme funcionou como conclusão do arco emocional de Macau até aquele ponto. O homem encontrou paz, encontrou pertencimento, resolveu contas pendentes com o passado através da conexão com Emma Collins. Mas Robert McCall como personagem ainda tem espaço para existir, porque o QU define fundamentalmente menos aquela impossibilidade de ficar indiferente à injustiça. Não desaparece com a paz de Altamonte, para além da mecânica de franquia. O legado mais duradouro de O Protetor. Capítulo final pode ser o que ele representa como tipo de filme dentro do panorama atual do cinema de ação. No momento em que o gênero é dominado por universos compartilhados, por sequências de efeitos digitais que se tornaram intercambiáveis entre franquias diferentes, por personagens que não morrem nem envelhecem, porque a propriedade intelectual não pode se dar ao luxo de perder um ativo lucrativo. O Protetor, capítulo final, fez algo radical pela sua simplicidade. Contou uma história sobre um homem de verdade, num lugar de verdade, com consequências de verdade, filmada com luz de verdade. Macau sangra. Macau sente dor. Macau leva um tiro de uma criança, porque a atenção vacilar por um segundo tem consequências reais. E no final, Macau não salva o mundo, salva um vilarejo. Um só, com algumas centenas de pessoas, e o filme trata isso como suficiente, como algo que vale uma história inteira. Porque há uma nobreza discreta nessa escolha que o tempo vai valorizar cada vez mais. Quando você olhar para trás para os filmes de ação de 2023, muitos dos blockbusters que pareciam enormes na época vão ter envelhecido mal, sobrecarregados de CGI datado, de stakes artificialmente inflados, de personagens que nunca correram risco real porque os estúdios precisavam deles para o próximo filme. E O Protetor, capítulo final, vai estar lá. Aquele filme italiano com Denzel Washington e Dakota Fanning, aquele que foi filmado com lentes vintage numa cidade de 300 pessoas na costa amalfitana. Aquele que abriu com 34 milhões no feriado e fechou com 191 milhões no mundo todo. Pela terceira vez seguida, uma franquia construída não sobre explosões, mas sobre um homem que você acredita existir, que faz coisas que você sabe que nenhuma pessoa real faria, mas que faz de um jeito que te convence de que, se essa pessoa existisse, seria exatamente assim que ela faria. Isso é Denzel Washington. Isso é Antoine Fuqua. Isso é Robert Macau. E pelo jeito, ainda não acabou.